Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui mais uma vez para falar de história para os alunos do 7º ano. E hoje o nosso assunto é sobre os reinos da África. Antes da gente começar a falar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a aula de hoje ela trata das páginas 7 à página 9 da apostila de vocês. E nosso principal objetivo hoje é identificar as características econômicas e culturais dos reinos de Gana, Mali e Songhai. Vamos lá então para a aula de história? Então, antes de tudo, vou falar com vocês um pouco das características gerais, tá? Então, nós vamos falar dos reinos africanos que ficam ali na região do Saara, tá? O deserto do Saara, lá no continente africano. Nós vamos falar daqueles reinos que fica próximo ali, esse grande deserto, o deserto do Saara. Então, nessa região vai desenvolver múltiplas culturas, vários povos vão se estabelecer próximo ao deserto do Saara, tá? Então, vamos ter muitos costumes, idiomas, religiões diferentes entre si desses reinos africanos. O reino que nós vamos começar a falar é sobre o Gana, tá? Esse reino, é importante agora a gente voltar um pouquinho para entender. Na aula passada, eu expliquei para vocês o porquê da seleção desse conteúdo. Por que nós estamos falando sobre África, sobre o continente africano e sobre esses reinos que nós vamos começar a falar. São vários reinos que nós iremos falar para a gente conhecer um pouco. Então, eu expliquei na outra aula por que da seleção desse conteúdo. Se você não se lembra, volta lá, dá uma olhadinha lá, tá? Então, é importante dizer para vocês, eu quero nesse momento que você tenha isso na sua mente. Quando os europeus chegam na África, a África não é um livro em branco, tá? Não é um continente que tem povos, somente povos, que são nômade, ou um povo que não tem que não há um império, que não tem uma sociedade, vamos dizer assim, entre aspas, desenvolvida, ou que não tem uma cultura, ou que não tenha conhecimento sobre atividades econômicas, né? Vamos dizer assim, no olhar europeu, um olhar assim de superioridade, que seja inferior nessas características que eu vou falar, que é de um reino organizado, com uma política organizada, com comércio bem organizado. Não, vocês vão perceber que os reinos africanos, eles tinham muita organização política e econômica, tá? Muito bem, são reinos muito bem organizados. É lógico que tinha reinos que ainda eram nômades, semi-nômades, que nós já comentamos isso na outra aula, tá? Mas eu quero que vocês percebam que eles tinham domínio do comércio tão ou mais do que europeus que vão chegar lá. E que eles já praticavam essas atividades econômicas há milhares de anos. Tudo bem? Então, o primeiro reino que nós iremos falar é sobre Gana. Então, Gana, ela já estabelecia já um comércio, tá? Com o norte da África, com a parte norte lá em cima da África. Eles utilizavam muito como meio de transporte os camelos para atravessar justamente o deserto do Saara, que é um grande obstáculo. Mas eles usavam como meio de transporte o camelo, que é muito resistente a lugares áridos, sem água, né? O comércio deles, de Gana, era extremamente organizado, tá? Eles vendiam principalmente tecido, cerâmica, joia, para adquirir principalmente escravo e ouro. Então, fazendo essas atividades, eles conseguiam adquirir ouro e escravo. Nós vamos falar sobre isso, sobre escravidão na África, porque já existia escravidão na África, não é invenção dos europeus, isso já existia, mas é uma escravidão bem diferente. Mas nós vamos falar disso nas próximas aulas. Com esse comércio bem organizado, eles conseguiram, então, expandir o território deles, tá? E com isso, eles conseguiram ficar ainda mais ricos, certo? E aumentar ainda mais o comércio deles. Quer dizer, com dinheiro, eles
com dinheiro, com riqueza, né? Eles fizeram mais riqueza ainda. O auge desse comércio, né, da riqueza, desse esplendor de Gana foi no século X, certo? E você vai ter o Islã chegando em Gana, essa religião muçulmana, monoteísta, já que na África as principais religiões elas eram politeístas. Lembra lá esse conceito? Monoteísta, um único Deus, acredita-se em um único Deus, politeísta em vários deuses. O Islã chega lá, e o Islã chega lá justamente pelo comércio, por essa atividade econômica, por essa atividade comercial que existia em Gana, chega o Islã. E o Islã ainda vai fortalecer ainda mais a atividade econômica. Quando o Islã chega lá, ele vai ser muito bem aceito. Tá? Muito bem aceito, as pessoas vão se converter ao islamismo com muita facilidade. Mas com o tempo, o Islã, né, ele vai provocar também disputas internas, tá? Tensões vão começar a surgir a partir do Islã, certo? E normalmente essas tensões acontecem com quem manda, com uma elite, né? Com quem é elite, com quem tem poder. E essas disputas internas levam à queda do reino de Gana, que ele vai ser dominado por outro reino, o reino de Mali. Então, para a gente continuar aqui, né, nós vamos falar sobre Mali, mais um reino lá. Ele também muito rico, o reino de Mali, tá? E ele dominou Gama. Uma vez que ele domina Gama, todas as riquezas de Gama, que eram um reino rico, passa a ser de Gama, passa a ser de Mali, né? Todas as riquezas de Gana passa a ser de Mali. E mais, o povo, né, de Gana, eles passam a ser escravo, tá? Do povo de Mali. Eles também vão se converter ao islamismo e vão utilizar as rotas comerciais islâmicas. Há também, eles têm uma característica muito forte, que é um investimento muito grande nas questões intelectuais, do conhecimento intelectual, e um apoio muito grande ao estudo. Então, as pessoas são muito apoiadas a estudar, a ir para a escola, ter esse conhecimento formal, organizado. Isso há um investimento muito grande nisso. Então, as pessoas têm muito conhecimento sobre muita coisa, tá? Então, se investe muito na parte intelectual, né? Do aprender acadêmico, do aprender organizado. Mas, tá? As disputas internas, tá? Leva esse povo, né, a enfraquecer e ser dominado por um outro reino, tá? Que vem vindo com muita força, o reino de Songhai, que é o reino que nós iremos falar agora. Então, o reino de Songhai, né, o comércio era ainda mais forte do que os outros que nós falamos até agora. Então, a atividade econômica era muito forte ali desses reinos, certo? E eles comercializavam tanto como islâmico, como também com cristão. Eles não escolhiam para quem ia vender. Quem quisesse comprar, quem quisesse fazer essas trocas comerciais com eles, seja cristão ou islâmico, eles pouco estavam preocupados com a questão religiosa. Eles queriam mesmo ganhar dinheiro, fazer comércio. Eles tinham também um exército muito bem organizado e os soldados, tá, recebiam salário. Então, eram pessoas treinadas, né, que se dedicavam a isso. E esse exército servia para proteger o reino de Songhai. Então, presta atenção que havia uma organização política e econômica muito bem estruturada em Songhai, tá? Mas tinha um problema. Os líderes, tá, quem governava, quem mandava em Songhai, eles eram extremamente violentos. Essa maneira de agir fez com que surgissem muitas revoltas internas dentro do próprio povo, tá? Muitas revoltas internas. E os povos dominados por eles também se revoltavam. Com isso, essas revoltas levou à queda, ao enfraquecimento do rei de Songhai,
tá? Que veio depois a dominação por outros povos lá vindo do norte, que nós vamos falar na próxima aula a respeito disso, tudo bem? Aí, antes de encerrar essa aula, foi mais curtinha dessa vez, eu gostaria que você desse uma olhadinha lá na apostila de vocês, na página 8. A página 8 da apostila, ela vai ter duas atividades, eu vou falar sobre duas atividades da página 8, que é uma atividade de interpretação de texto. Então, na apostila vai ter 2 documentos, né? Você vai ler os 2 documentos, tá? E você vai, a partir da interpretação da leitura, você vai responder as questões. É muito fácil, é questões pontuais e você só precisa ler e prestar atenção no que estão perguntando para você. Depois, na página 9, também é questão de interpretação de texto. Tá? Tem um texto, você deve ler e você deve responder as 3 questões. Essas questões deverão ser feitas no seu caderno, tá? Você não precisa copiar a pergunta, você somente vai colocar a resposta e a página de onde está, tudo bem? Quando a gente voltar à aula, quando terminar essa pandemia, quando terminar essa quarentena, eu vou vistar, tá? Eu ou o seu professor vamos vistar, tá? E anotar como nota sua, tudo bem? Então, um beijo para vocês, estudem muito e até a próxima!